Oi, pessoas bonitas, tudo bem? Deixa uma reflexão para o seu coração, tá em 1 Samuel 15, versículo 23 e 24, que diz assim: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não seja rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Muito sério, né, gente? Muito sério. Aqui o próprio Saul reconheceu que ele temeu o povo. Ele temeu mais a voz do povo do que a voz de Deus. Muito sério. E toda pessoa que tem medo de ser rejeitado, né? Ela, às vezes, toda pessoa que tem medo de ser rejeitada, ela teme o outro. Ela teme as outras pessoas. Por exemplo, às vezes você não é convidado para uma festa, às vezes você não é bem-vindo numa família, às vezes você é ignorado pelas pessoas, às vezes no trabalho você é desprezado. E aí, para que isso não aconteça, você tenta agradar todo mundo, fazer tudo que todo mundo quer. E quem tenta agradar os outros fica na mão dos outros, entendeu? Eu mesmo, eu tive uma experiência com isso, eu tinha uma amiga, nossa, a gente era super amiga, sabe? E ela fez uma festa, e ela tava convidando todo mundo para essa festa, e eu tava esperando meu convite, porque eu me achava a melhor amiga dessa pessoa. E, na verdade, essa pessoa não me convidou para a festa. Nossa, foi um baque muito forte. E aquilo mexeu comigo. Falei assim, como? Como que ela convidou todo mundo para a festa e menos... E não me chamou, não me convidou. Eu não fui chamada, não fui convidada. Mas por quê? E é isso, pessoal, que a gente temos que aprender a respeitar as opiniões dos outros, as vontades dos outros. Perceber que às vezes vai ter ambiente que nós não somos bem-vindos, vai ter grupos que nós não vamos ser bem-vindos, vai ter grupos que nós não vamos ser os queridinhos e nem os favoritos. Nós temos que procurar agradar a Deus. Isso mesmo. Só que para agradar a Deus, nós vamos desagradar muita gente, né? Não arranja desculpa. Não fica se justificando. Faz o que é certo. E ponto final. Essa pessoa não me convidou. Eu não sei quais são os motivos dela não ter me convidado, mas ela tem os motivos dela e eu tenho que respeitar os motivos dela. Engraçado que nesse dia eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja chateada, chorando. Por quê? Porque eu queria a resposta do porquê. E o homem de Deus, o missionário R.R. Soares, falou assim: pessoal, quando eu era criança, foi muito engraçado. Quando eu era criança, eu queria tanto ir numa festa de aniversário. Eu fiz de tudo para aquele menino me convidar para a festa de aniversário dele, mas ele não me convidou. E eu fiquei até o último minuto lá esperando ele me convidar para ir para a festa e eu não fui convidada. Eu fiquei tão chateada, eu chutei as pedras, saí chutando as pedras e falei: Deus, um dia eu vou ser convidada, tanto convidado para ir em festa, eu que não vou querer ir. E aquilo, e ele falou: não fica triste não, às vezes você não foi convidado para uma festa, não liga não. Você vai ser convidado para tantas festas que você não vai querer ir. Hoje ele falou: tem tanta coisa tanto evento, tanta coisa que eu poderia ir, hoje quem não quer ir sou eu. Então aquilo serviu de lição para mim, sabe? E a palavra veio de encontro com a dor que eu estava sentindo, né? Então, você vê, um homem de Deus como ele também já foi rejeitado por uma festa, foi rejeitado por um amiguinho. E isso acontece, pessoas, isso acontece, sabe? Então, assim, Saul, ele recebeu uma ordem de cumprir uma missão.
Só que, o que que aconteceu? O povo estava dispersando, o soldado estava dispersando, porque Samuel estava demorando chegar, o profeta demorava a chegar. E o povo estava dispersando. Aí o que Saul fez? Aí o povo vai embora. E aí, é, é, eu não posso ficar aqui sozinho. Aí eu tenho que salvar o rei. Eu tenho que salvar os melhores dos gados aí, porque o povo acha que o povo acha, porque a opinião do povo é muito importante. Porque as opiniões do povo é mais importante do que as minhas próprias convicções, do que aquilo que Deus me ordenou e etc, etc. Foi isso que ele fez. Ele cometeu um erro atrás do outro. Por quê? Porque ele se importava mais com a opinião do povo, do soldado, daqueles que estavam em volta dele, do que a ordenança que Deus deu a ele. E tem muita gente assim, pessoas, cometendo erros graves assim. Por quê? Porque teme a opinião dos outros. São pessoas que temem de ser rejeitado, de ser desprezado, ignorado, né? Temem de ficar sozinhos. São pessoas que têm algum tipo de trauma, de abandono na infância. E isso tá ali, ó, no subconsciente dela, né? Então, temos que refletir. Se nós somos controlados pelas nossas convicções, por aquilo que nós acreditamos, nós cremos naquilo que Deus tem falado conosco, ou se nós estamos vivendo opiniões das pessoas, deixando as pessoas decidirem por nós. Tem pessoas que só decidem depois que alguém dá opinião para ela do que, ó, faz assim, assim, assim. Ela vai lá e faz igualzinho. Tem outras que nem conseguem fazer. Vai lá e faz para mim. Faz você para mim, porque eu não consigo fazer. Os outros têm que fazer. Entende? E assim a pessoa é conduzida por outros. Ela segue a ordenança de outros. Ela se torna subserviente de outros. Às vezes ela está numa posição de líder, mas ela é subserviente. O que o povo quer, o que o povo pede, o que o povo manda. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Isso acontece muito às vezes no trabalho. O chefe está cometendo graves erros e estão tudo explícitos. Erros que vai trazer grandes prejuízos. Mas a pessoa, às vezes, chamar o chefe e falar assim, olha, eu sei que o senhor é o chefe, está na posição de liderança aí, o senhor é o dono, mas eu posso falar uma coisa muito importante para você? Ó, eu estou vendo isso, esse caminho não é bom. Mas as pessoas, não, mas se eu falar eu perder o emprego. Não, mas se eu falar ele ficar com raiva de mim. Não, eu prefiro ser falso, hipócrita, puxar o saco da pessoa do que falar o que eu penso. Isso tá errado, gente. Aí você também tá preso com medo, fica com medo de perder, medo da perda. Não, porque se eu perder minha amizade, não, se eu perder meu emprego, não, se eu perder meu salário, não, porque... Não, gente. Desculpa te falar, se você chamar e conversar, você vai ganhar um grande amigo ou uma grande amiga. Porque a pessoa vai falar assim, nossa, você se preocupa comigo. Nossa, você está enxergando uma coisa, a sua janela de visão, de percepção, de reflexão é diferente da minha. Eu não tinha visto isso como você viu. Entendeu? E aí você vai fazer o quê? Você vai livrar essa pessoa do buraco. Vai tirar essa pessoa do buraco. Vai livrar essa pessoa de cair, de ter um tombo grande. Então, pessoas, nós não podemos ter pressa para agir, pressa para falar, pressa para tomar decisões. Não podemos. Não podemos. E a pessoa que tem medo de outras é porque tem medo de ser abandonado, desprezado, rejeitado, ignorado. E nós não podemos. Por que que nós não podemos? Porque muita gente vai entrar na nossa vida, vai. Muita gente. Mas muita gente também vai sair das nossas vidas. Nem todo mundo que entra vai ficar. Vai ter pessoas que vai entrar e vai sair. E vou ser sincera contigo, vai ser poucas as pessoas que vão ficar com você até o fim.
São pouquíssimas que vai ficar com você até o fim. Isso mesmo. Então, essa reflexão de hoje. Saul perdeu uma coroa. Ele até reinou, viu? Ele até reinou um certo tempo. Mas a presença de Deus não estava com ele. Ele foi rejeitado pelo próprio Deus, porque ele temeu mais as pessoas do que a Deus. Isso também serve na liderança espiritual. Às vezes o pastor da igreja, um líder da igreja, está cometendo erros, pecados graves, fazendo coisas, e você sabe da verdade e você fica calado para não desagradar, para não ser expulso da igreja. Não, você tem que chamar e falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso não é legal. Vamos mudar? Porque senão vai ser rejeitado pelo próprio Deus. Deus vai tirar a cobertura. Deus vai tirar a unção. Deus não anda com o pecador. Deus tem misericórdia. Deus perdoa o pecador porque Deus ama a gente. Mas Deus não ama a prática do pecado. E nós temos que uns ajudar os outros. Não expor a nudez do outro, mas um ajudar o outro. Porque às vezes a sua janela de visão, de percepção, vai mostrar, vai abrir os olhos daquela pessoa. Mas não com julgamento, sabe? Porque todo mundo é sujeito a cometer falhas. Então não com julgamento, mas por amor mesmo, por compaixão. Isso mesmo. É isso que a gente tem que fazer. Um ajudar o outro. Tá? Eu deixo essa reflexão pro seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Fica com Deus.